Olá! Vamos mergulhar hoje num tema complexo, as figuras de Westcott e Hort. Ah, sim. Nomes fundamentais para quem estuda as traduções modernas da Bíblia, né? Exatamente. E o nosso foco vai ser um texto bem específico chamado Heresias Vei, que, olha, levanta críticas bem sérias sobre eles. É importante frisar isso, né? Que a nossa análise aqui parte das alegações dessa fonte. A ideia é entender o que ela diz. Isso. Bom, para começar, quem foram Westcott e Hort? Assim, rapidamente. Foram dois acadêmicos britânicos do século XIX, muito influentes na crítica textual do Novo Testamento. O trabalho deles com o texto grego, ele gerou um impacto enorme e debates que, bom, duram até hoje. Um legado complicado, pelo visto. E a primeira polêmica que o Heresias Vei levanta é darwinismo. Uhum. O texto afirma que o Hort era darwinista, seguidor da teoria da evolução. E lembra que a origem das espécies saiu 22 anos antes da revisão bíblica deles. É interessante como a fonte já posiciona o Hort aí, né? O século XIX foi essa época de tensão forte entre ciência e religião. Sim, é uma tensão enorme. E associar Hort a Darwin, que era uma figura controversa para muitos religiosos, já dá um tom para a crítica que vem depois. A fonte usa isso. E não para aí. O texto traz uma acusação, nossa, muito grave, de racismo contra o Hort. Pesado. Muito. Cita diretamente uma frase que seria dele, falando de pessoas negras como raça imensuravelmente inferior. Só humanos e nada mais. Uau! A fonte até comenta que isso seria incompatível com um homem de Deus e questiona o conceito de raça. Olha, uma acusação dessas, com citação direta, é claro que a intenção da fonte é questionar a integridade moral dele, né? Tentar desqualificar a pessoa por trás do trabalho acadêmico. Faz sentido essa leitura da intenção. E o texto Heresias 6 continua falando de supostas simpatias de Westcott e Hort por ideias católicas. Ah, sim. Purgatório, doutrinas marianas. Isso. E como que a fonte liga isso ao trabalho deles com os textos bíblicos? Então, aí que a coisa fica mais complexa, segundo o texto. A alegação é que essas simpatias teriam influenciado a escolha dos manuscritos gregos que eles consideraram mais importantes, mais confiáveis. O texto Heresias 6 dá destaque ao Códices Sinaíticos, né, que é um manuscrito super antigo. Sim, um dos principais. E aí a fonte menciona, citando um Dr. Samuel Deep, que esse códice foi encontrado por um tal de Tischendorf, descrito pela fonte como evolucionista, Olha a conexão de novo. e numa lixeira de um mosteiro. Quer dizer, a fonte cria toda uma narrativa para conectar a origem do manuscrito às supostas crenças dos editores. É uma construção, né? Entendi. É uma forma de construir um argumento. E tem mais, misticismo. O texto vai além. Fala de envolvimento com oração pelos mortos. E uma sociedade chamada The Ghostly Guild, o Grêmio Fantasmagórico. Exato. E o interessante, sabe, é que o texto Heresias 6 compara essa sociedade lá da Inglaterra vitoriana com os centros espíritas aqui no Brasil. Nossa, que comparação! Pois é, a intenção parece ser reforçar essa imagem de que eles teriam se desviado, né? Ligando eles a práticas que o público dessa fonte provavelmente veria como bem problemáticas, fora da ortodoxia. Tá claro. Então, juntando tudo isso, darwinismo, racismo, simpatias católicas, espiritualismo, qual é a conclusão final do texto, Heresias 6? O que eles querem dizer com tudo isso? Bom, a conclusão da fonte é taxativa, bem direta. O texto Heresias 6 afirma que Westcott e Hort teriam, tipo assim, adulterado a Bíblia de propósito, que usaram manuscritos ligados ao catolicismo para colocar heresias, para dissimular a mentira em verdade, facilitar um sincretismo cristão e, no fim das contas, ajudar o trabalho de Satanás. Palavras da fonte. Uau! Bem direto mesmo. E eles usam alguma base bíblica para essa acusação tão forte? Usam. O texto Heresias 6 fecha citando 2 Timóteo 4, versículos 13 e 4. Aquela passagem que fala de pessoas que vão se desviar da verdade para ouvir fábulas, né? Sei qual é. A fonte aplica isso diretamente ao Westcott e Hort. É a forma deles de selar o argumento dentro da visão teológica deles. Entendi. Então, recapitulando o que a gente viu a partir dessa fonte, o Heresias 6, acusações de darwinismo, racismo, inclinações católicas influenciando o trabalho textual
envolvimento com o espiritualismo e a acusação final de adulteração deliberada da Bíblia. Exato. E acho que vale repetir, né? A nossa conversa aqui foi para entender como essa fonte específica apresenta essas alegações. Não estamos validando ou checando externamente cada ponto. Perfeito. Foi uma exploração do conteúdo apresentado no Heresias 6 e, bom, analisar uma fonte com acusações tão contundentes assim talvez levante uma questão interessante para quem nos ouve. Qual seria? Como será que a nossa percepção sobre as figuras históricas por trás de textos importantes e as polêmicas em torno delas acabam influenciando a maneira como a gente lê e recebe esses textos hoje?